Se a pessoa não mudar nada, eu ainda quero estar com ela? Olha que pergunta. Se a pessoa não mudar nada, eu ainda quero estar com ela ou ele? Que pergunta, meus amigos. Que importante questionamento para se fazer quando estamos, o quê? No interesse, quando estamos no início de uma interação amorosa. E ainda mais além, de que maneira eu converto alguém? De que maneira eu converto o objeto dos meus desejos a ser exatamente como eu quero que ele ou ela seja? Isso é possível? Nós temos visto muitas pessoas investirem drasticamente em treinamento pós-seleção, quando o ideal seria investir na seleção. Faça uma boa seleção, faça uma boa apresentação, defina bem os seus objetivos e aí você gastará menos tempo, menos energia e menos recursos para você converter alguém a ser um algo que aquela pessoa ainda não é. Mas a pergunta era, de que maneira eu converto alguém que eu amo a ser o que eu quero que ela seja? Não conseguimos converter alguém a ser aquilo que queremos que ela seja assim, dessa forma. Mas existe uma questão aí no meio. Existe um ponto muito importante. Toda vez que nós nos tornamos aquilo que nós somos em verdade, nós irradiamos uma qualidade de magnetismo pessoal tão poderoso que arrasta as pessoas no nosso entorno, que as pressiona a decidir se elas vão conosco ou se racha, ou se vai ou se racha. Eis a importante afirmativa de que não há um mundo a ser salvo lá fora, senão uma mudança a ser empreendida dentro. Porque do lado de fora temos pouca ação ou pouca influência. Mas perceba, quando nos desapegamos do pensamento juvenil de transformar o cara ou a mulher a ser do jeito que eu quero que ele seja, que eles sejam, e você aceita o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor, e isso, é importante que se diga, não significa aceitar ser maltratado. A gente vai esmiuçar isso bem no decorrer desse vídeo. Quando a gente aceita a pessoa como ela é e se questiona, tá, essa pessoa tem algumas questões que me incomodam um pouco. Mas se ela não mudar nada, em 10 anos e 20 anos eu ainda vou querer estar ao lado dela? Olha que essa pergunta tem muita informação aqui. Tem muito saber, tem muita sabedoria ancestral relacional aqui. Muita informação de amorosidade, ou seja, que vem de uma consciência superior, do próprio Deus, vamos dizer, se a gente quiser entender. Se essa pessoa não mudar, eu ainda quero estar com ela. Então, foi dito lá atrás que se você quer mudar o mundo, comece por você mesmo. Às vezes as pessoas refletem sobre essa afirmativa e me parece que fica para muitos num lugar muito, sabe, muito pêndulo, uma coisa distante, uma coisa, ai, como assim? Nós precisamos entender que os nossos pensamentos, as nossas emoções e mesmo o nosso corpo é constituído de uma mesma matéria-prima eletromagnética. O nosso corpo mesmo é uma manifestação visível da construção informacional eletromagnética do que pensamos e do que sentimos. Um corpo excessivamente magro, ou um corpo excessivamente gordo, ou um corpo que ora não é nem magro nem gordo, mas apresenta índices de enfermidade, está denunciando uma enfermidade anterior do ser pensante, do princípio inteligente do espírito. Quando a pessoa então volta-se para si mesma, muito interessada em manifestar aquilo que ela é, essencialmente,
e descobre que ela é amada por uma fonte sublime de amor, e ela constata que ela, na sua inferioridade, na sua imperfeição, ela com todas as suas questõezinhas de cabeça para tratar, ainda assim é abundantemente amada pelo soberano ser consciencial, o criador de todas as coisas, o incriado criador. Ele nunca foi criado, ele sempre existiu, de toda eternidade, assim é e assim será. Ela começa a perceber. Se essa consciência sublime, poderosíssima, soberanamente boa e justa, justa e boa, ênfase na palavra justiça, se essa consciência de soberana justiça olha para mim, uma pessoa cheia de imperfeições, e não só me aceita e me acolhe como sou, como anseia o melhor para mim, de que maneira eu posso querer um destino para mim pior do que o que ele quer para mim? Porque ele quer um destino relacional, um destino de amorosidade soberanamente próspero e abundante para cada um de nós. Acontece, porém, que muitas pessoas na sua infantilidade espiritual, na sua infantilidade moral, começa a fazer juízos de valores um pouco distantes da realidade. Começam a empregar anseios irreais, ideações irreais acerca de um par, sendo que essa pessoa mesma, ela, muito, muito distante está de compatibilidade energética e consciencial com essa realidade que ela quer atrair. Daí vai-se um tempo. Podemos desejar, temos que desejar, quero uma pessoa assim, 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 só que nós pagamos um boleto espiritual, pagamos o preço por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que deixamos de ter. Para ter a realidade de abundância, a gente abre mão da realidade de escassez. E pagamos o preço por isso. Renunciamos crenças, renunciamos costumes, renunciamos hábitos, renunciamos uma série de coisas para que possamos alcançar o destino solar, o destino irradiante de prosperidade material, emocional, mental, espiritual. Assim acontece. E aí fica o questionamento. Como consigo mudar alguém que eu quero? Porque eu gosto muito do José e da Maria. E eu quero que José e Maria se encaixem naquilo que eu quero para eles. Será que isso é possível? Já vi muitas coisas acontecendo. O fato é, quando você se dedica a amar a Deus em primeiro plano, depois você em segundo, você, especialmente as mulheres, mas os homens também, se tornam essencialmente difíceis, vamos dizer assim. Não difícil no sentido de as pessoas não podem nem tentar ter algo com vocês, não é nesse lugar. Vocês elevam o padrão de vocês enquanto ser mesmo, e tudo aquilo que se aproxima de vocês passa por uma peneira energética muito forte. Quando você decide seguir um caminho, portanto, e segue a sua trilha, ligando pouco ou nada para o que vem do exterior, porque você está focado no maior e em si, e você caminha por esse caminho, que exige de você muitas renúncias, porque você está dando um passo para frente e está deixando uma realidade toda para trás. Aquele que gosta de você de verdade, aquele que sente o sagrado de quem você é, aquele que percebe que você é um homem ou uma mulher bem diferente do que a gente vê na maioria, essa pessoa sente um medo de te perder.
essa pessoa. Sente um profundo medo de perder você. E ela conspira consigo. Estou percebendo que essa mulher ou esse homem estão avançando em uma direção que me parece cada vez mais difícil alcançar. Será, alguns pensam, que eu tenho condições de suportar o que esse ou essa pessoa estão se tornando? É um excelente questionamento. Porque o desejo de desistir, ele é muito bom. Porque o desejo de desistir explicita também a vontade de persistir. Porque se a pessoa apenas quisesse desistir, ela apenas soltaria. Ela apenas concluiria: ah, esse cara, essa mulher, nada a ver comigo, estou fora, e sai fora, e boicota a relação. Mas quando a pessoa é capaz de identificar a sua luminosidade, a sua elevação e a sua grandeza consciencial, ou seja, tudo que você é, e tudo que você é se reflete não apenas em tudo que você tem, mas em tudo que essa pessoa identifica que você pode ser. Às vezes a pessoa de fora te enxerga mais do que você mesmo se enxerga. Ela sabe que é uma grande aposta. E ela percebe que não quer abrir mão disso que já é e disso que será. Porque ela percebe, poxa, essa mulher, ela tem uma resolução afetiva muito clara, ela não se deixa chantagear pelas pressões do social, do mundo social, da família, do trabalho, dos amigos. Ela tem uma visão muito clara, ela tem uma clareza muito grande sobre o que ela quer, quem ela é, a quem ela serve. Ela não tem zero questão em dizer não. Ela não fica se justificando. Pô, isso é diferente. Isso é diferente. Essa mulher ou esse homem, pô, esse homem ele tem disciplina, esse homem tem horário, esse homem não fica fazendo coisas para ficar me agradando, para ficar pagando de pavão, porque ele é muito seguro de quem ele é. Você percebe que aquilo que esse homem dá está respaldado num genuíno anseio de dar, e não, ele não está dando porque ele quer me impressionar, ou porque ele quer me seduzir, ou porque qualquer coisa dessa natureza. Não, você percebe que o dar dele é abundante e é genuíno dele, é natural da pessoa que ele é. Essa pessoa que te observa. Então, decide fazer as mudanças e pagar um boleto espiritual dela para estar ao seu lado. Olha isso que interessante. Muitas pessoas gastam um tempo muito grande querendo mudar o José e a Maria. Mais bem fariam se olhassem para si, olhassem para o próprio reflexo no espelho e percebessem, cara, chega desta merda. Chega dessa palhaçada, não tô para isso, não vim para isso, estou aqui para servir a Deus e a mim mesma, para servir ao mundo, servindo a Deus. Chega, de hoje em diante faz uma listinha, de hoje em diante não aceito, né? De hoje em diante eu sou assim, 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 não aceito menos que isso, quero uma pessoa daqui para cima. E ela lista o que ela quer. Só que ela sabe que as qualidades que ela quer exigem dela renúncias pessoais, porque ela só atrairá aquela pessoa se ela for compatível com aquela pessoa. Até quando a gente fala de compatibilidade sombria, onde um homem é absolutamente feminino, e aqui no sentido técnico, sem masculinidade, sem iniciativa, um cara frouxo, tóxico, sabe, nhenhenhen. E a mulher, o oposto, agressiva, violenta, tóxica também, abusiva. Esses casais, eles são compatíveis. Casal que não se fala. Ele não sabe falar, ela não sabe falar, aí eles brigam, ela descarrega tudo em cima dele, ele fica silencioso, ele vai para a caverna de gelo dele lá. E aí eles não se falam, aí depois fala de um jeito meio broxante, aí às vezes tem relacionamento sexual de um jeito também tão broxante quanto a conversa que eles tiveram, e aí vai seguindo a vida. Há uma compatibilidade. Há uma compatibilidade sombria.
Não é satisfatório, mas é compatível. E assim segue, né? Muitos dos casamentos, muitos dos relacionamentos amorosos que nós temos visto. Briga, 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 briga. Só sabe brigar. Não conhece uma linguagem, senão a linguagem da hostilidade, senão a linguagem da guerra, da imposição. É um casal regido por instinto, o ego. Ambos defendendo os seus anseios materiais, os seus pontos de vista materiais, onde não há um reflexo de uma elevação da sua alma, que toca um ou os dois e fala, cara, peraí, vamos sentar, vamos conversar numa boa, sem briga, não tô pra isso, vamos marcar tal dia, tal horário, amanhã, depois do café a gente conversa melhor. Não tem essa voz que pondera. Porque ambos no casal são pessoas desequilibradas. O desequilibrado atrai o desequilibrado. O confuso atrai o confuso. Só que muitas pessoas que estão atraindo pessoas confusas não querem mais atrair pessoas confusas. Não querem mais atrair pessoas desequilibradas. E aí fica, o que está faltando então? O que está faltando no nosso relacionamento, então, para mim, na minha vida, então, para mudar essa faixa de frequência? Decidir. Mas não só decidir. É necessário decidir, é necessário ter os conhecimentos corretos e é necessário pagar o preço comportamental por toda essa mudança. Decidir é do dia para a noite, mas a mudança, ela é uma escolha diária, uma escolha de todo instante, na verdade. Todo instante você escolhe ter um pensamento diferente, você escolhe se amar, você se dedica, enquanto mulher, a uma rotina de feminilidade, a uma rotina de busca de entendimento relacional. Você, enquanto homem, é uma rotina de masculinidade, é uma rotina de busca de entendimento relacional. E mergulhe em você. Quanto mais masculino esse cara fica, ele se torna irresistível para mulheres femininas, com um nível de maturidade compatível ao dele. A mulher, quanto mais feminina, ela se torna irresistível para os homens masculinos. E se você é homossexual, isso também acontece. Você vai atrair um homem ou uma mulher compatível com o seu nível de maturidade. Porque aí, no caso, psiquicamente falando, o feminino e o masculino estarão num contexto psíquico e emocional dessa pessoa e dessas condutas também. Mas o que importa é menos a conduta e mais o valor moral daquilo que você empreende. Porque é no valor consciencial moral que se respaldam as nossas palavras e os nossos atos. Se respaldam no ego, elas são egoístas, elas são provocativas, elas são dissimuladas, elas são controladoras, elas são abusivas, elas são sufocantes, elas são intensas de um jeito ruim, de um jeito mórbido. E tudo isso acontece nessas dinâmicas de confusão. Falta então para essas mulheres e para esses homens decidir. Cara, chega desta merda. Chega. Cancela lá esses contatinhos que você tem, que você sabe que não vai levar a lugar nenhum. E que você sustenta só para dizer que tá com alguém. Olha isso para você ver. Só para falar que tem um contatinho. A que custo? A custa da sua sanidade mental? As custas da sua saúde, da sua vitalidade emocional? Pessoas e dinâmicas que estão sugando a sua energia. Estão destruindo o que você é de melhor. Te criando traumas e dores e ciclos que você levará um bom tempo para você soltar, para você curar. Que você é corresponsável, porque você abriu a brecha. Quando você não teve clareza afetiva daquilo que você era, daquilo que você queria para você e daquilo que você não aceitava. Perceba que saber o que você não quer tem um peso tanto quanto saber o que você quer, talvez até mais.
você não quer, você enxerga o que você quer. Em você mesmo ou mesma. E você desenvolve uma trilha de ação sua que te leva a agir com mais coerência interior, que está alinhado com os valores que você definiu como inegociável para você. Porque são muitas pessoas abrindo mão de valores inegociáveis para manter certos alguéms que não vale o sacrifício, não vale o preço que você vai pagar. Pagamos o preço pelo que a gente tem, que a gente deixa de ter. Só que alguns preços, desculpa falar, não vale. Não vale, meus amigos e minhas amigas. Não vale. É simples como isso. Então, se você, homem ou mulher, está aí conhecendo alguém, você deveria se preocupar menos, muito, muito menos, com mudar essa pessoa. Porque, na verdade, quando você abre mão de querer mudar a pessoa, se concentra em você, você estabelece uma influência muito maior, porque você soltou, você não está querendo controlar a pessoa. É da natureza dessa humanidade a rebeldia. Quando as pessoas se sentem sendo obrigadas a agir de um jeito que elas não querem, elas se rebelam. Elas não querem nem saber se o que você está sugerindo é melhor. E às vezes é. Muitas das vezes o que você está sugerindo para a pessoa é muito melhor mesmo. Mas ela não quer. Ela não quer ser levada por um impositivo de uma força exterior. Ela tem que ser levada por um convencimento racional. E você vai convencê-la não é falando, você vai convencê-la mudando a sua forma de ser. Porque ela vai perceber o valor moral daquilo que você é e de tudo que ela enxerga que pode ser, que a pessoa sente, a pessoa enxerga, ela sente mesmo e ela fala, não vale a pena perder essa pessoa. Não vale, vou ter que ser muito imbecil, você foca em você. Isso, meus amigos e minhas amigas, especialmente para as mulheres. Porque o movimento de atração é um movimento absolutamente feminino. Absolutamente feminino. A gente vai percebendo que essas noções equivocadas que a gente tem de controlar os outros, de que tem que ser do meu jeito ou não é, a gente vai percebendo que isso nos distancia do que a gente quer. O universo ele não foi feito para ser dominado. O universo foi feito para ser experienciado. Isso é parte da constituição do que o universo é. Quando a gente tenta dominar algo que não foi feito para ser dominado, não existe para isso. Não é da natureza do universo, da vida, da existência ser dominada. É da natureza dela ser experienciada. E quanto mais você sintoniza com isso, e quanto mais isso te absorve, mais você absorve isso, você vai se tornando parte disso e vai tendo mais poder de atuação. Poder de atuação na coisa, na vida. Mas você não está dominando ela. Você é um com ela. É diferente. Ela influi você e você influi nela. Ela define você e você ajuda a definir o que ela é, a vida, o universo como um todo. Então percebam que é muito pertinente esse questionamento. Se essa pessoa não mudar nada, com todos os defeitinhos que ela tem, eu ainda vou querer estar com essa pessoa? Porque eu vou dizer para vocês, se a resposta for não, talvez seja interessante rever. E para fechar, falávamos de um ponto importante, que é das expectativas reais que a gente cria. Muitas pessoas fazem exigências a certos perfis comportamentais, que falávamos, às vezes essa pessoa não está mentalmente compatível com esse homem, com essa mulher, para estar fazendo essa qualidade de exigências. Muitas vezes isso acontece. Mas ela está fazendo as exigências dela. E aí ela joga
ela joga a régua para muito além da realidade. Nós não devemos escolher parceiros, meus amigos, pensando no que a pessoa... Presta atenção. É claro que você deve levar em conta o que a pessoa é hoje. Mas é menos sobre o que a pessoa é hoje e mais tudo que ela pode ser frente à disposição que ela já apresenta. Deu para entender o que eu quis dizer? É claro que existem pontos inegociáveis. Só que às vezes o que você quer é algo tão material. Coisas que podem ser adquiridas com o tempo. Certas outras coisas não. Certas outras coisas você já tem que partir de uma premissa. Não tem jeito, tem que ser assim. Porque senão vai dar muito errado. Mas muitas das coisas que a pessoa quer são puramente materiais. São puramente para status. E aí você deixa passar um homem de valor, uma mulher de valor, digna, merecedora de ser cuidada, de ser amada, e você deixa passar porque eventualmente ela não atinge uma ou outra idealização da sua cabeça que você tirou de um delírio seu. Porque muitas pessoas jogam sem saber essas expectativas absurdas lá no teto em relação aos pares seus, porque, na verdade, a pessoa não quer que dê certo. E como ela não quer que dê certo, como ela não quer viver o relacionamento, ela joga uma régua lá em cima. Porque aí ela sai por cima da arrogância, ela sai arrogantemente da situação. Porque quando ela é questionada, ué, por que você ainda tá sozinho, não sei o quê? Ela pode dizer, não achei ninguém do meu nível. E isso é muita arrogância. Isso é muita arrogância. E confronta grande parte dos pontos que você considera inegociável para o homem ou para a mulher ideal. Porque muito do que você está descrevendo ali, se você tirar uma média daquilo que você está descrevendo, você vai concluir no fim que você quer um homem e uma mulher amoroso, que aceita o que é sem esperar que mude, dando o seu melhor. Você vai perceber que a sua descrição mesmo dessa pessoa não é uma descrição de uma pessoa que fica te dizendo para você mudar e ser isso ou ser aquilo. Então confronta diretamente as suas próprias idealizações daquilo que você está dizendo, está considerando como inegociável. Então esse vídeo, meus amigos e minhas amiguinhas, para a gente pensar um pouco sobre quais são esses valores nossos. Porque tem muitas pessoas atrasando as suas vidas afetivas, mas não somente, se colocando em circuitos problemáticos relacionais, porque elas estão enxergando errado. Mais uma coisa eu digo para fechar. Se você tem muito anseio de estar com alguém, mas gostaria que essa pessoa fosse diferente do que ela é um pouco de uma corrupção, em alguma medida, a esse entendimento do que é o amor, que a gente aceita o que é e tal, mas uma coisa é você querer mudar o outro, outra coisa é você perceber que o outro tem potencial para ser algo melhor. Quando você aposta em você, você está apostando na pessoa. Então, se é alguém que você realmente gostaria ao seu lado, você precisa tirar a prova dos 9 para ver se essa pessoa quer estar do seu lado, se ela é digna de estar do seu lado. E aí você vai se tornar uma pessoa incrível que foca em Deus e em você. E quanto mais em Deus você focar, quanto mais em você focar, mais a sua energia, como falei no início, vai dissipar ou vai atravancar o ato de proximidade de pessoas que não estão na mesma linha ou que não têm potencial para se alinharem com você. Se esse homem ou essa mulher quiserem verdadeiramente estar com você, você vai perceber uma grande mudança. Porque você está estabelecendo uma influência sutil. Você não está impondo, você não está falando que você tem que mudar, você quer ler. E aí as coisas acabam fluindo com muito mais naturalidade. Tá bom, meus amigos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.